Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Antes de iniciarmos o nosso devocional de hoje, quero só deixar uma palavra de gratidão aos irmãos que oraram por mim, né, pela restauração da minha saúde. Eu peguei uma faringite, uma virose que foi bem complicada, mas o Senhor já trouxe a cura, a restauração. Ficou ainda um pouquinho, um resquício de uma tosse, mas em nome de Jesus essa tosse está indo embora, para a glória de Deus, e nós vamos continuar aqui pregando a palavra de Deus, crescendo no conhecimento de Cristo Jesus. Então, muito obrigada, irmãos, pelas orações. Nós estamos estudando o livro de Gênesis, e o capítulo de hoje é o capítulo 6. Nesse capítulo nós vemos a situação que chegou à humanidade antes do dilúvio. E eu quero compartilhar um devocional com os irmãos extraído do versículo 9, que é falando exatamente sobre Noé. Então, Gênesis 6:9 está escrito assim: Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Amados, se você leu o capítulo antes, vai ficar mais fácil para compreender aqui, né? Nos versículos anteriores, do 1 até o 8, nós vemos que a população foi se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando, e a Bíblia fala que o coração do homem, os pensamentos do coração do ser humano, eles começaram a se inclinar para o mal e somente para o mal. A ponto da Bíblia dizer que Deus se arrependeu de ter criado o homem, ter feito toda a criação. Não é um arrependimento como o arrependimento que nós temos o conceito de que Deus olhou e disse, eu não deveria ter feito. Não é nesse sentido, amados. Quando nós vamos para o original hebraico dessa palavra, é como se Deus estivesse olhando para toda aquela população, que Deus criou toda a humanidade e Deus sentiu compaixão. Deus olhou e é como se Deus estivesse dizendo assim, não era para ser assim. Eu não criei para ser assim. Eu não criei o ser humano para viver do jeito que está vivendo. Então o Senhor olhou e ele disse, não dá para continuar assim, não tem como continuar assim. Por quê? Porque o projeto de Deus para o ser humano, amados, foi que o ser humano fosse o reflexo dele na terra. Por isso que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus criou a humanidade para ser a expressão de Deus sobre a terra. O Deus invisível que se tornaria visível através da humanidade. Esse era o projeto. Tanto que em Cristo Jesus, esse projeto se tornou o quê? Possível. Por isso que Jesus Cristo é a expressão exata de Deus. Por isso que Jesus fala com Filipe, né? Filipe diz, mostra-nos o Pai. E Jesus fala, como assim? Mostra-nos o Pai, Filipe. Quem me vê, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Por quê? Porque Jesus foi o homem perfeito. Jesus é Deus, amados, mas enquanto estava como homem, a Bíblia diz que ele se esvaziou de toda a sua glória como Deus, para como ser humano ser completamente dependente do Espírito de Deus e ser o reflexo de Deus sobre a terra. Porque esse era o projeto inicial, o projeto original de Deus para a humanidade, refletir a Deus. Então, quando Deus olha para a humanidade, ali na época de Noé, e a Bíblia diz que a perversidade havia aumentado, se multiplicado, a inclinação dos pensamentos do coração do homem era sempre e somente para o mal. Isso é forte, né? Sempre e somente para o mal. Deus olha e ele diz, eu não criei o homem para isso. Não é para isso que eu criei o ser humano. Então, ele estabeleceu ali o juízo como sendo a consequência da sua compaixão, amados. Por quê? Porque Deus se importa conosco. Eu já mencionei no áudio de sexta-feira, Deus não criou, não estabeleceu o juízo para o ser humano. Infelizmente, o ser humano vive o juízo de Deus por não se voltar a Deus, porque resiste a Deus, porque alimenta um coração endurecido.
e daí, infelizmente, acaba vivendo, enfrentando o juízo de Deus. Mas o objetivo de Deus para cada ser humano é a redenção, é a salvação. Depois da queda, quando nós olhamos toda a vida da humanidade, depois da queda, o objetivo de Deus para a humanidade é sempre trazer a redenção. Tanto que aqui Deus poderia ter aniquilado com a humanidade que ele criou, de uma vez por todas. Mas a Bíblia diz que um homem encontrou benevolência do Senhor, um homem achou graça no Senhor. Por quê? Porque ele andava com Deus. É esse versículo que nós lemos aqui. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Amados, não é diferente nos nossos dias. Mais do que nunca, Jesus já falou, comparou, né, a vinda dele, a época em que Jesus voltaria seria uma época semelhante ao quê? Aos dias de Noé e a Sodoma e Gomorra. São duas situações que nós encontramos na Bíblia de juízo. Mas por que juízo? Porque a inclinação dos pensamentos do coração do homem vão somente para o mal. Não é exatamente o que está acontecendo nos dias de hoje, amados. Então, quando nós estudamos Gênesis capítulo 6, nós conseguimos aprender como está nos nossos dias. Nós podemos extrair um aprendizado de como acontece nos nossos dias e como que nós seremos livres do juízo de Deus, andando com Deus, sendo pessoas assim como Noé, justas e íntegras no Senhor. E é exatamente sobre isso que eu quero falar aqui. Amados, depois da queda do homem, a corrupção por causa do pecado endureceu o coração do homem. Mas Deus sempre se colocou à disposição da humanidade. Deus sempre busca o homem de todas as formas, de todas as maneiras. E amados, o Senhor anseia que nós tenhamos esse coração aberto para caminhar com Deus, para receber a vida de Deus. Porque o que Deus tem para a humanidade, o plano original não é o juízo. Infelizmente, o juízo vem sobre aqueles que não creem, sobre aqueles que permanecem resistindo a Deus. É triste isso. Quando a gente lê esse texto aqui de Gênesis 6, e quando fala ali, então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Veja, amados, que Deus estava olhando, como eu mencionei, o arrependimento é aquela misericórdia, aquela compaixão, porque Deus não criou o homem para maldade, Deus não criou o homem para violência, Deus não criou o homem para perversidade, Deus criou o homem para ser o reflexo dele sobre a terra. É por isso que em Cristo Jesus, a Bíblia diz que nós nos tornamos o quê? Embaixadores de Deus aqui na terra. Em Cristo nós nos tornamos os representantes de Deus. Por quê? Porque esse é o plano de Deus para a humanidade, representá-lo aqui na terra. Agora, quando a maldade se multiplica, a perversidade se multiplica, não tem outra saída a não ser aniquilar com a maldade, com a perversidade. Infelizmente, pessoas sofrem o juízo porque não se voltam para Deus, continuam na perversidade, na maldade, na violência, com um coração orgulhoso, rebelde, teimoso, obstinado, que não se volta para o Senhor. Mas o aprendizado nesse capítulo aqui para mim e para você é que nós sejamos assim como Noé. E eu quero falar um pouquinho sobre essa integridade de Noé. A Bíblia fala que Noé era um homem justo e íntegro. Amados, trazendo essas características para a nossa vida hoje, a Bíblia diz que todo aquele que está em Cristo Jesus se torna o quê? Justo. Em Cristo nós somos a justiça de Deus. Então, todo aquele que crê em Cristo Jesus já é uma pessoa justa. Então, você já tem a característica que Noé tinha de ser justo. E por que você tem essa característica? Porque Deus te justificou e me justificou
através de Cristo Jesus. Não é pelas nossas obras. Não é porque você é bonzinho, não é porque você ora, não é porque você jejua, nada disso. É porque Cristo Jesus fez uma obra completa, levando o pecado, tomando o pecado sobre si e estabelecendo a justiça de Deus. Então, por causa da obra de Cristo, eu e você somos o quê? Justos. Então, nós já somos justos. Noé era justo, em Cristo nós já somos justos. A outra característica de Noé, que ele era íntegro. Amados, é aqui que tem vamos colocar aqui entre aspas, um segredo. Eu e você precisamos ser o quê? Íntegros no Senhor. O que é ser íntegro? É ser inteiro. Nós não podemos ser divididos. Um pouco do meu coração está com Deus, mas um pouco está no mundo. Um pouco está com as coisas de Deus, um pouco está com as coisas da carne. Um pouco eu amo a Deus, um pouco eu amo as coisas desse mundo aqui, me torno amiga desse mundo aqui. Aí é que tá, amados. Deus nos chama para sermos como Noé. Justos já somos por causa de Cristo Jesus, mas precisamos ser íntegros, inteiros em Deus. Ou seja, nada em nós pode estar fora de Deus. Precisamos dedicar toda a nossa vida ao Senhor. Amados, isso é um modelo de vida. Não é uma coisa que nós fazemos num único instante, num único momento, uma coisa que fazemos uma vez por mês. Não! É algo que é todos os dias. É um modelo de vida de integridade. E a Bíblia, lá em Tiago, nos ensina como que nós nos tornamos íntegros, ou seja, inteiros no Senhor. Em Tiago, você pode ler o capítulo 1, os versículos 2 ao 4, e você vai encontrar umas escrituras que dizem assim, que nós devemos ter motivo de grande alegria o fato de passarmos por diversas provações. Por quê? Porque a prova da nossa fé, ela produz perseverança, e a perseverança, ela precisa ter uma ação completa para que nós nos tornemos maduros e íntegros no Senhor, sem que nos falte coisa alguma. Amados, são as provações que vão produzir uma perseverança, uma confiança, uma vida constante no Senhor. E essa constância no Senhor nos tornará pessoas íntegras, ou seja, inteiras no Senhor. Não estaremos mais divididos. Amados, esse é o modelo de vida que Deus tem para cada filho dele. Um modelo de vida de justiça que já foi estabelecido em Cristo Jesus e de integridade. Eu resumo uma vida de integridade e inteireza em Deus quando nós assumimos o nosso papel como colaboradores de Deus. Foi isso que Noé fez. Noé, porque ele acreditava em Deus, confiava em Deus, ele era declarado justo. E ao se posicionar, ao se sujeitar a Deus como um colaborador de Deus, como um cooperador de Deus, Deus declarou que ele era íntegro. Quando nós lemos o versículo 22, nós vemos que a Bíblia diz assim: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Ou seja, Deus estabeleceu um projeto, falou para Noé qual seria o da arca, algo que nunca tinha acontecido, algo que Noé nunca tinha visto, águas descendo do céu, ele nunca viu, não havia chuva, a água brotava no orvalho da terra, e aí vem Deus e fala assim: Noé, eu vou trazer águas sobre a terra, vai acontecer o dilúvio, isso nunca tinha acontecido, e você vai preparar uma arca, e você e a sua família serão salvos ali, além de os animais que eu quero que você salve também para reiniciar a terra e a humanidade. Amados, é só uma pessoa que é íntegra no Senhor que pode fazer tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado, sem entender nada, sem saber, sem ver
Como assim, Deus? Noé não questionou, como assim? Isso nunca aconteceu. O que o senhor está me pedindo para fazer? Não, ele simplesmente fez. Ou seja, as obras de Noé são a consequência, foram a consequência da sua integridade. Amados, a igreja precisa de homens e mulheres íntegros, inteiros no Senhor. Nós já fomos justificados em Cristo Jesus por causa da obra dele. Agora nós já somos justos. O que o Senhor tem buscado de mim e de você é que nós assumamos o nosso papel, assim como Noé assumiu, de cooperadores de Deus, para sermos pessoas inteiras nele. Amados, quando nós vivemos assim, as nossas obras são consequência da nossa inteireza em Deus, do nosso relacionamento com Deus, da nossa intimidade com Deus. Tem muitos cristãos querendo produzir boas obras na força do braço. Não tem como. Tem muitos cristãos querendo achar graça aos olhos do Senhor, chamar a atenção de Deus. Muitos cristãos dizendo: eu quero chamar a atenção de Deus, eu vou orar para chamar a atenção de Deus, eu vou jejuar para chamar a atenção de Deus, Deus vai se mover com a minha atitude. Amado, sabe como nós chamamos a atenção de Deus, assim como Noé chamou, porque Noé achou graça aos olhos de Deus? Levando uma vida de integridade, de um coração que está inteiro no Senhor, que não há espaço para mais nada. Quando entendemos que a nossa vida, tudo que vivemos, tudo que somos, tudo que fazemos é como ao Senhor. Não há espaço para briga, não há espaço para disputa, não há espaço para inveja, não há espaço para corrupção, não há espaço para perversidade, não há espaço para imoralidade, não há espaço para nada desse mundo aqui. Só há espaço para Cristo Jesus, para a sua palavra, para o seu reino, para a sua vida. É assim, amados, que nós chamamos a atenção, vou colocar aqui entre aspas, do nosso Senhor. Nós temos visto tantas pessoas querendo chamar a atenção de Deus. Não, amados, do que adianta nós orarmos como Tiago escreveu? Do que adianta da mesma boca saírem uma fonte amarga e uma fonte doce? Não pode ser assim. Do que adianta nós nos posicionarmos um dia em oração na igreja, em clamor, jejuando, e no outro alimentando um coração ambicioso, ganancioso, egoísta, idólatra? Cheio de competição, cheio de amargura, cheio de inveja, cheio de falta de perdão. Ah, amados, o Senhor nos chama para uma vida íntegra nele, assim como Noé. Quando Deus olhou para Noé, ele disse: Noé é justo, porque ele confia em mim. E Noé também é íntegro, porque ele se coloca à disposição como o meu parceiro, como o meu colaborador. Amados, Deus nos chama para sermos colaboradores dele, para permitirmos que o Espírito Santo viva em nós e através de nós. Amados, isso é uma vida inteira no Senhor, de caminhada com o Senhor. Como está escrito aqui, Noé andava com Deus. Andar é algo que é constante, é algo que é todos os dias, é algo que não acontece só no culto do domingo, não, é todos os dias andando com Deus, em oração, em leitura da palavra, meditando nas escrituras, permitindo que o Espírito Santo nos purifique, nos lave de toda a contaminação que esse mundo tenta trazer para nós. Esse é um estilo de vida que eu e você abracemos, o estilo de vida de Noé, justo e íntegro, ou seja, inteiro no Senhor. Chega de sermos crentes divididos. Chega de sermos crentes que uma hora nós confiamos, outra hora duvidamos. Uma hora nós temos um coração voltado para o Senhor, no outro estamos com o coração amargurado com os nossos irmãos. João escreveu na sua carta e ele disse assim, lá na primeira carta de João, João diz assim: é impossível você dizer que você ama a Deus, a quem você não vê, se você odeia o seu irmão. Se você diz que ama a Deus, você tem que amar o seu irmão.
Se você não ama o seu irmão, então você é mentiroso, você não ama Deus e tudo que você está vivendo é uma farsa. Amados, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Lá em 1 João você pode ler depois. Amados, nós temos vivido um tempo em que a perversidade tem aumentado. Nós temos visto isso. A perversidade tem se multiplicado, a maldade, a violência. E nós, como igreja do Senhor, como filhos do Deus Altíssimo, como aqueles que depositam a sua fé na suficiência de Cristo Jesus, nós já fomos justificados. Nós não somos melhores do que os outros. É por causa da obra de Cristo. O que nós precisamos é viver plenamente essa justiça e essa inteireza em Deus para que as pessoas queiram ver isso e queiram o nosso Deus. Jesus disse que as pessoas viriam e se converteriam quando ela visse o amor entre os discípulos. Amem-se uns aos outros como eu vos amei, e nisso vocês se tornarão os meus discípulos, e nisso as pessoas verão que vocês são meus discípulos. Ou seja, é no amor, é numa vida de inteireza para com Deus. Porque todo aquele que é íntegro no Senhor, todo aquele que é inteiro no Senhor, ele vive fundamentado no amor de Deus. Ah, amados, que eu e você entendamos isso e nos dediquemos a esse modelo de vida. Sabe, que nós paremos de ter essas coisas, essas picuinhas que existem entre irmãos em Cristo. No reino de Deus, eu já mencionei isso no outro devocional e eu vou falar de novo. O reino de Deus não é competição, o reino de Deus é cooperação. Enquanto existir competição, existe divisão. E onde há divisão, não tem inteireza, não tem integridade. E se não tiver integridade, não tem como o Senhor fluir e fazer tudo o que Ele deseja fazer através de nós. Deus só conseguiu fazer tudo o que Ele queria fazer, cumprir e completar o objetivo dele através de Noé, porque Noé era um homem íntegro. Eu não sei você, mas eu quero que Deus complete tudo o que Ele tem para fazer através de mim. Eu quero ser uma mulher íntegra no Senhor. Não quero que haja divisão em mim. Se existe algo que possa estar aqui no meu coração, que produz divisão, eu já oro em nome de Jesus, Senhor, mostra e leva embora. Eu não quero alimentar isso. E eu encorajo você a não alimentar também nenhum tipo de disputa, nenhum tipo de contenda, de amargura, de falta de perdão, porque são essas coisas que nos arrancam da integridade, da inteireza em Deus. E como está escrito em Tiago, nós acabamos nos tornando adúlteros. Por quê? Porque começamos a amar o mundo e as coisas do mundo. E a Bíblia diz lá em Tiago que aquele que ama o mundo, ele é um adúltero. Ou seja, ele não está inteiro no Senhor. Ele está dividido. Um pouco ele está com Deus, um pouco ele está com o mundo, com a maldade do mundo, da carne. Ah, amados, que eu e você aprendamos com Noé a sermos pessoas que se colocam à disposição de Deus para serem cooperadores no reino de Deus, andando com Deus e sendo inteiros no Senhor. Quem nos capacita para isso é o Espírito Santo, amados. Nós só precisamos nos render. A questão é a rendição. Muitas vezes nós resistimos a Deus. Por quê? Porque insistimos com essas características que nada tem a ver com a palavra de Deus, né? Como eu já mencionei, insistimos alimentando a dureza do coração, a falta de perdão, a disputa, a contenda, a inveja, o ciúme, enfim, todas essas coisas que nos tiram da nossa integridade com Deus. Que eu e você, nós possamos nos render dia após dia ao Senhor, buscando de todo o nosso coração e vivendo assim como Noé viveu, sendo justos por causa da obra de Cristo Jesus e íntegros, ou seja, inteiros no Senhor, andando com Deus. E todas as nossas obras serão consequência dessa caminhada com Deus. E nós viveremos o que Noé viveu. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Se nós andamos com Deus e somos íntegros no Senhor, nós vamos fazer tudo exatamente como Deus nos ensina a fazer. Ou seja, vamos levar uma vida que é santa, que é justa, que é reta diante do Senhor. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento, obrigada pela tua exortação, pelo teu encorajamento. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos.
nos ajuda a viver essa integridade no Senhor, essa inteireza no Senhor. Nos ajuda, Pai, com todas as situações e circunstâncias que vêm até nós, que tentam ferir o nosso coração, que tentam trazer corrupção para o nosso coração, para que nós fiquemos divididos. Ah, Pai, nos dá sabedoria, nos dá discernimento. Nós queremos nos colocar de fato à sua disposição como cooperadores, como colaboradores do Senhor, sendo inteiros no Senhor. Não queremos ter a mente dividida, o coração dividido, não queremos alimentar um coração adúltero, como está escrito em Tiago. Pelo contrário, queremos alimentar um coração inteiro no Senhor, que se rende ao Senhor, que confessa todos os dias a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, não apenas em palavras, mas principalmente nas atitudes, no modelo de vida. Pai, nós queremos andar com o Senhor, assim como Noé andava contigo. É assim que nós queremos viver. Nos ajuda, nos fortalece, nos dá discernimento, nos dá sabedoria, nos enche de ânimo, de vigor, de alegria, entendendo que o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria. Nos ajuda, Pai. Nós queremos que em tudo a nossa vida glorifique ao Senhor. Queremos que o Senhor encontre em nós, Pai, que o Senhor encontre em nós filhos e filhas, cooperadores, colaboradores, assim como o Senhor encontrou em Noé um cooperador para fazer tudo o que o Senhor queria fazer, que o Senhor possa encontrar em nós esses cooperadores, esses colaboradores que estão inteiros no Senhor, que andam com o Senhor, para que o Senhor possa fazer tudo o que o Senhor quer fazer através de nós, Pai. Eis-nos aqui, nós nos colocamos à sua disposição. Faz em nós o que precisa ser feito, para que então o Senhor possa realizar tudo o que o Senhor quer realizar através de nós. Arranca de nós tudo que mantém o nosso coração dividido, tudo aquilo que ainda se inclina para a maldade, para a perversão, para a violência, para as coisas desse mundo aqui. Pai, pode ir levando tudo isso embora. Senhor, que nós possamos viver plenamente a liberdade do Espírito Santo, porque onde o Espírito do Senhor está, ali é a liberdade, que nós possamos viver essa liberdade, para de fato sermos inteiros no Senhor, andando todos os dias contigo, em rendição, em submissão, em arrependimento, em fé, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.